TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que toda semana a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Quero pedir desculpas pelo som do programa da semana passada, mas quero dizer que o problema não foi aqui na TV Correio da Manhã. Infelizmente, o problema era um problema técnico na nossa transmissora de sinal, no caso, a Tech Cable. Esperamos que esse problema já tenha sido sanado e que hoje o som do programa esteja um pouco melhor. E eu quero, primeiramente, mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes e um abração aos nossos telespectadores de Petrópolis. Curiosamente, essa semana, eu caminhei muito no centro da cidade e tive contato com muitas pessoas e elas me paravam na rua: olha, tenho assistido o seu programa, está muito bom, muito obrigado. Então eu quero agradecer, muito obrigado a essas pessoas, continuem me assistindo, continuem me prestigiando. Eu queria iniciar o programa de hoje falando pelo que eu considero o assunto do momento em termos políticos, que foi a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Antes de começar esse assunto, eu preciso deixar algumas coisas bastante claras. Em primeiro lugar, eu não votei em Daniel Silveira. Em segundo lugar, ninguém da minha família votou em Daniel Silveira. Em terceiro lugar, eu não sou amigo de Daniel Silveira. Em quarto lugar, Daniel Silveira esteve uma ou duas vezes aqui no meu programa, uma vez ainda na época que ele era pré-candidato e outra vez depois de eleito deputado federal. Portanto, eu tive duas conversas durante todos esses anos com o Daniel Silveira. Não tenho intimidade com o deputado federal de nenhuma forma, portanto eu vou ficar muito a cavalheiro do que eu vou falar agora. Tá? Não estou aqui fazendo nenhuma defesa do deputado Daniel Silveira, ok? Quero deixar isso bem claro. Eu quero apenas comentar os fatos pela minha ótica pessoal. Vamos lá. Eu não quero, primeiramente, entrar no mérito se o que o Daniel Silveira falou foi crime ou não. Se o que o Daniel Silveira falou, ele extrapolou ou não, se ele exagerou nas palavras ou não. Isso é um assunto. O que eu quero falar é do julgamento e da graça. Com relação ao julgamento, eu quero dizer o seguinte: esse processo todo começou de forma muito errada, muito equivocada por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode abrir um inquérito, fazer a investigação, tornar esse inquérito processo, dar continuidade ao processo, obstruir várias defesas dentro desse processo, julgar e condenar. Ou seja, ele assumiu todos os papéis, muitos deles não pertinentes ao Supremo. Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Se julgou Daniel Silveira. Por 10 votos a 1, ele foi condenado a 8 anos de prisão, 8 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado inicialmente. Foi condenado também a uma multa de R$200 mil e foi condenado à perda dos direitos políticos e à perda do mandato
tudo nesse processo. Vamos lá. Esse inquérito, esse processo, foi pinçado de dentro de um outro inquérito maior, que é o inquérito das fake news. Eu vou dizer o seguinte: fake news não é crime, ponto. Fake news não está capitulada como crime, nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal, nem no Código Civil, nem no Código de Processo Civil, nem na Constituição. Opa! Sim, sim. Se não sabiam disso, fiquem sabendo agora. Não existe crime de fake news. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto que temos que analisar é a chamada imunidade parlamentar. O que vem a ser essa palavra grande e feia? Imunidade parlamentar. Significa dizer que o congressista, o deputado ou o senador, ele não responde penalmente, criminalmente, por nenhuma palavra ou ato que ele venha a produzir. Para que um deputado seja processado, precisa da anuência, precisa da permissão da Casa Legislativa. Isso aconteceu? Não. Então, temos primeiro um fato que não é crime, fake news. Segundo, a imunidade parlamentar, na qual um deputado, um congressista, pode falar e fazer o que bem entender em termos de palavras e atos. Opa! E aí, advém essa condenação de 8 anos e 9 meses, mais as penas acessórias, a multa, a inelegibilidade e a perda de mandato. Muito bem. No dia seguinte a essa sentença do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto da graça ao deputado Daniel Silveira. Gente, com relação ao indulto da graça, nós vamos ter que fazer uma digressão histórica. Vamos ter que contar uma historinha. A graça e o indulto já eram previstos no Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? É a mais antiga codificação do direito que existe no mundo. Tem mais de 5.000 anos. E era previsto lá. Todas as constituições do mundo inteiro, de todos os países, adotaram o Instituto do Indulto, o Instituto da Graça. Machado Palpério, no seu livro, ou melhor, na sua obra, que são 5 volumes, Teorias Democráticas do Poder, tem um capítulo sobre a teoria da soberania absoluta do rei. É um capítulo dentro desses 5 volumes que ele escreveu. E lá está muito claro o poder do rei em indultar, em dar graça. As demais codificações, em todos os países, aparece o Instituto do Indulto, o Instituto da Graça, dentro da codificação, dentro das leis do país. Então o que o Bolsonaro fez foi exercer uma coisa chamada poder discricionário. O que é poder discricionário? É um poder ou é algo, é um ato que só depende do presidente da República. É um ato discricionário. É a vontade do presidente com relação a alguma coisa. Também previsto na Constituição Federal. Ponto. Se o presidente quer, ele dá graça e dá indulto para quem ele quiser. E tivemos N casos no passado. Até mesmo durante o governo Dilma, durante o governo Lula, durante o governo Temer. Tivemos vários casos de graça e de indulto. Mas era um indulto coletivo. Opa! Onde é que diz na lei que o indulto tem que ser coletivo ou que pode ser individual? Não fala. Não diz. E eu digo, como uma interpretação hermenêutica, uma interpretação mais larga da legislação, sabe? Que se não está na lei, é permitido. Porque tudo que não está na lei é permitido de ser feito. A lei foi feita para regrar as relações entre as pessoas. Então, gente, primeiro ponto disso tudo
Tá? Primeiro ponto disso tudo. Bolsonaro tinha o direito de dar a graça a Daniel Silveira? Sim. Bolsonaro agiu certo em fazer isso? Sim. Se era uma vontade dele, um ato discricionário dele poder fazer isso, ele o fez. Aí vem essas discussões doutrinárias de vários juristas com muitas bobagens. Aliás, jornalistas, então, viraram advogados. Vem essas discussões doutrinárias de vários juristas. Não, ele não poderia ter concedido a graça antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Papo furado. Bobagem. Porque, a bem da verdade, a lei também não diz em que momento a graça ou indulto deva ser concedido. Pode ser concedido na fase de inquérito, na fase de processo, depois da condenação. Qualquer momento. Então cai por terra esse primeiro argumento de que não foi uma graça dada no tempo certo. Não existe tempo certo para a concessão da graça. Primeiro ponto. Segundo ponto, mais interessante ainda, que vem essas discussões. A graça vai ser dada apenas a pena principal, ou seja, a condenação de 9 anos e 8 meses. Não. Não. Sempre no direito, o principal acompanha os acessórios. Traduzindo de uma forma mais simples. Sem pai, não tem filho. Com os filhos, se existem filhos, é porque existe um pai. Correto? Então, vamos supor que a pena principal seja o pai. E as acessórias, os filhos. Ou seja, a inelegibilidade, a perda de mandato e a multa. São acessórias à principal. Se são acessórias à principal, não existindo a principal, por quê? Vai haver uma extinção de punibilidade. Significa dizer que a condenação dele vai cair por terra. Se a condenação cai por terra, todas as demais, apensadas, grudadas na pena principal, também cairão por terra. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu uma declaração dizendo que cai por terra apenas a pena principal e a inelegibilidade, a perda de mandato e a multa continuam. É o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ele está defendendo o lado dele. Ele está defendendo a ideia, desde o início, errada dele. Eu não me preocuparia com isso. A Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, deu ao Bolsonaro 10 dias para explicar o indulto da graça, do porquê que ele concedeu o indulto da graça. Ô, gente, vamos parar aí. Se ato discricionário do Poder Executivo, se ato discricionário do presidente, se ele pode fazer isso, ele tem que explicar o porquê que ele fez. Olha, o ativismo judicial, essa vontade do Supremo Tribunal Federal legislar, e isso é papel do Congresso, é papel da Câmara e do Senado, o papel do Supremo Tribunal Federal é somente interpretar a lei, nada mais do que isso, interpretar a Constituição, nada mais do que isso. Esse papel que o Supremo está se prestando é um papel político, é um papel partidário. Querem porque querem que o Lula retorne. Mas por que querem? Sabe? Quais as intenções? O que eu digo é o seguinte: está havendo uma queda de braço muito grande entre o presidente e o Supremo. Graças a Deus, o presidente está apoiado pelos militares, porque senão já teria caído, o Supremo já teria derrubado o Bolsonaro. Essa graça não vai ser modificada, essa graça vai permanecer. Daniel Silveira terá a punibilidade extinta pelo Supremo e muitas discussões ainda virão pela frente com relação à multa, à inelegibilidade e à perda de mandato. Mas essa é uma discussão que não é para agora, para os próximos dias. A queda de braço ainda não acabou. A queda de braço ainda não acabou. Todo santo dia, um ministro do Supremo dá uma declaração para a imprensa, sempre alfinetando o presidente.
todo santo dia. Ontem foi Edson Fachin dizendo da lisura das urnas eletrônicas e da lisura do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem foi o Barroso dizendo que os militares estavam querendo se meter nas eleições, querendo se meter com relação à fiscalização das urnas. O Supremo está querendo preparar um ambiente pró-esquerda. Mas, graças a Deus, penso que isso não vai acontecer. Porque quem acha não acha nada. Eu penso que isso não vai acontecer. Tá? Então, tranquilizem-se. Quem é a favor de Daniel Silveira, tranquilize-se. Quem não está nem aí para tudo isso, mas vai prevalecer a graça do presidente da República. Eu vou pedir agora o primeiro intervalo comercial do nosso programa. É apenas 2 minutos. Fique conosco, já voltamos. Muito se discute a origem do pastel, mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana, uma tradição que você saboreia toda semana na feira, do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. A gente sabe que uma separação, por mais amigável que seja, sempre é complicada quando envolve filhos ou pets. E fica ainda mais difícil, principalmente se vai a litígio. Hoje, a gente sabe que muitas pessoas consideram seus animais como parte da família. Então, você que ama seus bichinhos, entende bem o que eu estou dizendo. Afinal, como decidir com quem vai ficar ou quem vai pagar as despesas com veterinário, medicamento e rações? Meu projeto de lei vem justamente para ajudar a selar acordo entre ex-casais, além de proteger os bichinhos de estimação em meio a uma disputa judicial. Esse projeto prevê a guarda compartilhada ou unilateral e ainda de quem são as obrigações com os auxílios da manutenção, que ajudaria bastante a vida de muitos ex-casais, não é? UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta. Como eu disse, era 2 minutos, muito rápido. Hoje, na parte da manhã, eu estive numa reunião no Serratec, onde o prefeito e seus secretariados
convocou a sociedade civil organizada para dar explicações a respeito do que vem fazendo nos últimos 60 dias, ou seja, o que vem fazendo depois da primeira tragédia até o dia de hoje. E o prefeito, no seu discurso de abertura, falou que todas as verbas, tudo que foi gasto, tudo que foi feito, estaria no portal da transparência. Muito bem. Eu precisei sair mais cedo da reunião, precisava vir para cá, para a televisão. Dei uma entrevista no programa original da Beth Oliveira, antes aqui de iniciar esse nosso programa. E fui pesquisar no portal da transparência. Eu colhi alguns números no portal da transparência da Prefeitura. A Prefeitura recebeu de doação do Petrópolis Solidário R$295 mil. Uma conta que a Prefeitura abriu para que quem quisesse pudesse doar para valores a serem empregados no combate à melhoria da tragédia. Desses R$295 mil, foram gastos R$225 mil. Ou seja, ainda tem uma sobra em conta de R$70 mil. Não está explicado onde foram gastos esses R$225 mil no portal da transparência. Ponto número 1. Ponto número 2. A Alerj mandou 30 milhões. Desses 30 milhões, foram usados 25 milhões. Ainda tem 5 milhões a serem usados e não se sabe aonde foi colocado esses 25 milhões da Alerj. O portal da transparência também não nos dá essa informação. Verbas e recursos federais. Primeiro chegou R$1.700.000, depois R$1.038.000, depois Por favor, técnica. Por favor, técnica. Desculpe, estamos tendo um pequeno problema aqui. Eu vou pedir um intervalo comercial para solucionar. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Muito bem, estamos de volta. Tivemos um pequeno probleminha técnico. Eu vou recomeçar o que eu estava falando. Então, eu entrei no portal da transparência, já que o prefeito hoje no discurso, na reunião do Serratec, falou que tudo estava no portal da transparência. Então, repetindo, Petrópolis Solidário, uma conta que foi aberta para receber doações. Recebido 295 mil, gastos 225 mil. Portanto, 70 mil ainda por gastar. No portal da transparência não diz, há uma observação, onde foi gasto esse dinheiro. Da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foram recebidos 30 milhões, foram gastos 25 milhões. Portanto, ainda temos 5 milhões para serem gastos. Só que também no portal da transparência não diz onde foi gasto esse dinheiro. Muito bem. Recursos federais. Primeiro recurso recebido foi R$1.700.000, depois R$1.038.000, depois R$665.000, depois R$498.000, depois R$1.700.000, depois R$439.000, depois R$1.200.000, depois R$320.000. Total, R$6.930.000. 7 milhões praticamente. Foram gastos, primeiro, 483 mil, depois 426 mil e depois 1.400.000. Total, 2.200.000. Ou seja, recebemos 7, gastamos 2. Não se sabe onde foram gastos os outros 5, se é que já foram gastos. A última publicação no Diário Oficial é no dia 18 de março, um mês atrás, com o decreto 057,
que é uma abertura de crédito de 2,2 milhões para a Defesa Civil. Olha, gente, a falta de transparência no portal da transparência é inacreditável. É inacreditável. E o prefeito afirmou hoje de manhã no Serratec. Está tudo no portal da transparência. Não está. Me desculpe, senhor prefeito, não está. Eu vou mais adiante. Eu vou pegar um bairro. Eu vou pegar o bairro do Morém, por exemplo. Tá? Nós temos lá em cima da Pedro Ivo uma pedra muito grande na iminência de rolar sobre as casas da Pedro Ivo. Nós temos na Marechal Marciano Magalhães, que é a rua principal do Morém, 14 barreiras que ainda não foram mexidas, tocadas. Nós temos no Rio Palatinato, no Morém, 3 desbarrancamentos, que o próximo desbarrancamento rebenta com a rua Marciano Magalhães. Nós temos na Padre Feijó, esquina de Nelson Serpe, em frente à Iquinha, uma ponte que há 60 dias nada foi feito, está na iminência de cair também. Nós temos na rua Coronel Batista da Silva e em cima do telhado do Hipershop ABC, 14 grandes pedras na iminência de cair. Sendo que 2 dessas estão coladas com cuspe, estão soltas lá em cima. A menor chuva vem tudo para baixo. E 16 casas da rua Coronel Batista da Silva sucumbirão, virão para baixo também por conta dessas 2 pedras. Se você for no Quitandinha, se você for no São Sebastião, se você for na Independência, se você for na Vila Felipe, se for na 24 de Maio, se for na Rua 1º de Maio, se for na Rua Nova, nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Nenhuma obra. Gente, o dinheiro está aqui. Está no portal da transparência, pode entrar lá. Pega o Google, bota portal da transparência, vai dar uma olhada. Vai se assustar. Vai se assustar. A falta de informações dentro do portal da transparência é gritante. Nessa reunião de hoje de manhã no Serratec, o que mais falou foi o Gil Kempler, secretário da Defesa Civil, tenente-coronel Gil Kempler. Falou, apresentou números, falou, e não disse nada. Não disse nada. Tinha um personagem da escola do professor Raimundo, vocês devem se lembrar, aquele Rolando Lero. Eu senti a enrolação hoje de manhã nessa reunião. Enrolação. Se aquilo era uma satisfação à sociedade civil organizada, não serviu. Porque é muito plano. Vamos fazer. E o que está sendo feito agora, nesse momento? É difícil, é complicado e é triste. Porque a população está passando necessidade. Porque a população está em risco. Você sabe o que uma senhora me disse lá em cima da 24 de maio? Eu falei para ela, pô, esse local aqui é muito perigoso. Ela disse assim, meu filho, se começar a chover, eu vou correr para onde? Eu vou descer todas essas escadarias? Eu vou para onde? Quando a sirene tocar, se tocar, eu vou para onde? Não tenho para onde ir. Mas tem os abrigões. Gente, a prefeitura comprou por 3 milhões e pouco, um prédio na Floriano Peixoto. 32 apartamentos. Essa compra já tem um mês, mais ou menos, né? Até agora nada aconteceu. Não tem nenhuma família nesse prédio que o governo disse que era um abrigo temporário. Se é temporário, é mais um abrigão. Não tem notícias disso aí, não. Não tem notícias. E aí, os deputados estaduais do Rio de Janeiro vieram a Petrópolis, segunda-feira, próxima passada, e convocaram os secretários para explicar as ações de governo, para explicar a demora na entrega do aluguel social, por que isso não está funcionando.
nenhum secretário apareceu na audiência pública. Por quê? O prefeito não permitiu que nenhum secretário comparecesse. Por quê? Porque está havendo um jogo político. Um jogo político. Forças. Um jogo de forças políticos. Que esse jogo de força político, nesse momento, prejudicando a população, está sendo politicagem barata e rasteira. Por que o Estado não está mais presente em Petrópolis? Ou não está tão presente quanto poderia estar? O prefeito não permite. Essa obra da Washington Luiz ali, ontem, eu passei por ali, tinha 5 pessoas trabalhando. 5. Aqueles canos da Águas do Imperador, que estavam dentro da calha do rio Quitandinha, e que vários deles rebentaram, nenhum foi trocado ainda. Ah, mas isso é problema da Águas do Imperador? É! Mas a prefeitura tem que exigir, afinal de contas, ela não é uma concessionária do município. A prefeitura tem que cobrar. A Secretaria de Obras tem que cobrar. Ô Águas do Imperador, vamos lá, ó. Vamos trocar esses canos quebrados aqui dentro do rio. Está jogando esgoto direto dentro do rio Quitandinha, mais uma vez. Mais uma vez, não é a primeira. Sabe? E a gente não vê essa gente se mexer. A gente não vê essa gente se mexer. A gente vê conversa, blá, blá, blá. Olha, eu quero dizer o seguinte, essas pedras que estão em cima da Coronel Batista da Silva, em cima do telhado do Hipershop ABC, eu venho brigando há mais de 60 dias. Eu já postei vídeo aqui na televisão. Eu já mandei vídeo para o prefeito, para o vice-prefeito, que na época era secretário de obras, Paulo Mustrange. Mandei para o atual secretário Almir Schmidt. Mandei para a Defesa Civil, para o Gil Kemplers. Mandei para vários vereadores o vídeo. Eu recebi ajuda de alguém até agora? Não. Não. Eu recebi alguma resposta. Olha, essa obra vai ser feita, nós vamos implodir aquelas pedras ou nós vamos quebrar aquelas pedras. Não. Até o presente momento, o que eu tenho é, eu vou falar com o fulano, porque isso aqui parece que vai ser uma obra do Estado, a prefeitura não vai fazer essa obra, a obra vai ser do Estado. Enquanto isso, a população fica aguardando, porque nenhuma resposta de vai ser ou não vai ser, nós não temos. Vai acontecer ou não vai acontecer, nós não temos. Gente, está ficando difícil. Está ficando difícil. Por que não temos até hoje em Petrópolis um protocolo de respostas e uma agenda de prioridades? Olha, dentro da agenda vai ser feito isso essa semana. Semana que vem vamos fazer isso. Por que isso não é feito? Uma coisa tão simples. Eu não entendo. Eu não entendo. O que o governo municipal está esperando para fazer isso? Dizer para a população, olha, essa semana nós vamos fazer obras em tais e tais lugares, o que vai ser feito é isso. Não precisa nem dizer quanto vai gastar, desde que faça. Tá bom? Não estou preocupado quanto vai gastar. Faz a obra. Sabe? Porque quando o muro da minha casa caiu, sabe, eu fiz a obra, do meu bolso. É o muro da minha casa. Agora, essas obras que têm que ser feitas são obras municipais. São obras de conservação do município, é obra de preservação das vidas do município. Façam. O que não pode é ficar nesse mimimi, nessa discussão, reuniãozinha aqui, reuniãozinha ali, que não decide nada. Nada. E não pensem que eles não sabem o que está acontecendo. Sabem. Sabem muito bem o que está acontecendo nos bairros, nas ruas. Sabem muito bem os locais os locais que hoje estão em altíssimo risco, que são perigosíssimos. Sabem. Pensam que fazem alguma coisa? Aquela senhora lá em cima da 1º de maio falou para mim assim, não subiu um vereador aqui. Não subiu um político aqui. Não subiu ninguém da Defesa Civil até aqui em cima. Ninguém. Eu digo, não é possível, senhora. Ela é meu filho. Eu moro aqui há mais de 30 anos. Conheço todos eles. Ninguém veio aqui. Então, gente, se quiser continuar com o tênis limpo, se não quiser botar o pé na lama, entrega o cargo. Sabe? Porque, por exemplo, ser secretário de fazer planilha, de mostrar
PowerPoint, planilhas, etc. e tal. Isso não é ser secretário. O secretário tem que arregaçar as mangas e ir à luta. Pau no burro. Sabe? Vamos fazer. Nos dê uma agenda. Olha, nós vamos solucionar o problema da ponte do Rio Palatinato no dia 5 de maio. Beleza? Parabéns. Sabe? No dia 7 de maio, nós vamos estourar a pedra do alto da Pedro Ivo. Beleza? Parabéns. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Eu pergunto, isso está certo? Pergunto à senhora, pergunto ao senhor, isso está certo? A gente não saber o que vai acontecer, o que está sendo feito, o que vai ser feito. O que se planeja fazer? Sabe? Que dê a comunicação da prefeitura com a cidade, com os moradores. Ninguém sabe nada. Domingo passado, explodiram 5 ou 6 pedras atrás, na Rua Tereza, atrás da Oral Unique, ali, onde tinha aquela clínica dentária e onde tinha aquela academia ali, que veio tudo abaixo ali. Explodiram 5 ou 6 pedras no domingo. Por que eu sei? Porque eu escutei o barulho e porque eu passei lá pela frente que eu estava indo à feira. Eu saí da minha casa a pé para ir na feira no domingo, então eu vi isso aí. Você sabia que ia acontecer isso no domingo? Não. O senhor sabia? A senhora sabia? Não, nem eu. Por que não dizem? Por que não falam? Se essa empresa foi contratada para implodir pedras, a empresa que apresente uma agenda para a cidade. Tal dia nós vamos estar em tal lugar, tal dia em tal lugar, tal dia vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que aí as pessoas têm noção do que está sendo feito, do que vai ser feito. E o que é pior, estão implodindo as pedras, como aconteceu na Rua Tereza, na altura dos 608, estão implodindo as pedras, mas deixa as pedras lá, os cacos das pedras grandes ainda, continuam no mesmo local, não retiraram as pedras. Olha, gente, tá difícil. Tá muito difícil, sabe? Eu não estou querendo criticar ninguém, não. Isso aqui não é uma crítica. Isso aqui está mais para um apelo, para um pedido de misericórdia, sabe? Para um pedido de, por favor, senhor prefeito, tenha um pouco de humanidade, de gentileza para com a população. Nos informe do que o senhor está fazendo, do que o senhor vai fazer. Nos dê a saber. Por favor, eu estou implorando aqui, sabe? Que não dá para ficar nessa situação. Pô, eu tenho uma pedra em cima da minha casa lá, que a minha casa pode vir abaixo a qualquer momento. A minha casa. Eu não consigo solução para o meu problema. Eu imagino para quem não tem voz. Porque eu ainda tenho um pouco de voz aqui na televisão. Eu tenho um pouco de voz na rádio. Mas quem não tem voz? Como é que apela? Como é que se defende? Se eu não estou conseguindo me defender. Triste, gente. Triste, complicado. Eu não consigo solução pedindo para Deus e o mundo. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial para não cansá-los. Fiquem conosco que apenas 2 minutos já voltamos. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. A gente sabe que uma separação, por mais amigável que seja, sempre é complicada quando envolve filhos ou pets. E fica ainda mais difícil, principalmente se vai a litígio. Hoje, a gente sabe que muitas pessoas consideram seus animais como parte da família. Então, você que ama seus bichinhos, entende bem o que eu estou dizendo. Afinal,
como decidir com quem vai ficar ou quem vai pagar as despesas com veterinário, medicamento e rações. Meu projeto de lei vem justamente para ajudar a selar acordo entre ex-casais, além de proteger os bichinhos de estimação em meio a uma disputa judicial. Esse projeto prevê a guarda compartilhada ou unilateral e ainda de quem são as obrigações com os auxílios da manutenção, que ajudaria bastante a vida de muitos ex-casais, não é? UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 147. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito bem, estamos de volta. E eu estava pensando esses dias, eu queria comentar isso com vocês. Estava pensando esses dias. Essa campanha eleitoral antecipada, essa briga pelo governo do Estado, entre os candidatos Freixo e o candidato à reeleição, Cláudio Castro, nesse momento, está prejudicando Petrópolis. Nosso prefeito está fazendo campanha para Marcelo Freixo e, com isso, ele está nos afastando a cidade cada vez mais do governo do Estado. Então, todas as ações que o Estado poderia nos ajudar, e seriam muitas, o Estado está deixando de fazê-lo. É lamentável porque nós precisamos do Estado. Nós não podemos viver apenas das ações da Prefeitura. Petrópolis faz parte do Estado. Petrópolis é um município do Estado. Petrópolis pertence ao Estado do Rio de Janeiro. E aí fica complicado. Fica complicado. Sabe? Essa politização antes da hora e essa politicagem barata que estamos vendo nos prejudica muito. Mas isso é uma coisa que eu vim pensando há vários dias e uma outra coisa que me preocupa agora, nesse momento, nós tivemos em janeiro o aumento da conta de água. A Sinalpark está pedindo um reajuste no valor dos estacionamentos. A Sinalpark alega que está havendo um desequilíbrio no contrato, porque ela perdeu várias vagas de estacionamento por conta de Monsenhor Bacelar, mão dupla, Nelson Serpe, mão dupla, Washington Luiz ali interditada, né? E por conta dessas mudanças todas do trânsito, a Sinalpark perdeu várias vagas de rotativo. Portanto, ela está pleiteando um aumento do valor do rotativo. Eu quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Até hoje, desde que iniciou esse contrato da Sinalpark, ainda no governo Bernardo Rossi, até hoje, a Sinalpark fez alguma coisa por essa cidade? Ah, mas ela devolve parte do valor do rotativo para a prefeitura. Você sabe quanto? Não, eu não sei. Sabe em que percentual? Não, eu não sei.
Sabe quanto a prefeitura está recebendo? Não, não sei. O que mais que ela faz pela cidade? Nada a não ser arrecadar. A Sinalpark foi feita para regrar os estacionamentos, beleza. Só que o turista que não sabe disso, estaciona e não compra o ticket, quando volta tem uma multa de R$ 42 para pagar. O que a Sinalpark traz de benefício para essa cidade? Nada. E agora que é reajuste, nesse momento de crise que passa a cidade? Outra coisa que a senhora e o senhor devem pensar, e devem pensar muito bem. Aquela greve dos rodoviários pedindo reposição salarial por conta da inflação e pedindo aumento do valor da cesta básica, todos nós sabemos que foi uma greve incentivada pelos patrões. Por quê e para quê? Por quê? Tendo que aumentar o salário dos motoristas e cobradores, tendo que aumentar a cesta básica deles, tá? Obviamente, com o aumento do preço do óleo, justificaria mais um novo aumento de passagem. Ah, mas a passagem não aumenta há 2 anos. É bem verdade. Ah, o óleo subiu. É bem verdade. Ah, nós tivemos que aumentar os salários dos motoristas e cobradores. É bem verdade. Aumentamos a cesta básica. É bem verdade. Aí a CETRANSPETRO vai e leva ao Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito, uma planilha dizendo que o preço da passagem deveria passar para R$ 7,58. Bacana, né? Muito bacana. Só que nunca nenhuma planilha da CETRANSPETRO foi auditada. Se o que contém ali é verdade ou é mentira, ninguém sabe. Se aqueles números ali são números reais ou números chutados, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí, o Comutran, né, tem que dar um reajuste para eles. 2 anos sem reajuste, subiu o óleo. E agora vem a grande argumentação. Na realidade, o que a CETRANSPETRO quer, o que os proprietários de empresa de ônibus querem? O que eles querem é passar de R$ 4,40 para R$ 4,90. Eles não querem os R$ 7,58, não. O R$ 7,58 é para justificar o poder público quando conceder o aumento, dizer, olha, nós reduzimos de R$ 7,58 para R$ 4,90. Tivemos uma grande vitória. Papo furado. Papo furado. Sempre vai estourar no bolso do povo. Sabe? R$ 4,40 já está caro. Já é uma das passagens mais caras do estado. Se dono de empresa de ônibus não está satisfeito, entregue a concessão. Entregue a permissão, que alguns são concessionários, outros são permissionários. Entregue a permissão. Entregue. Aí o governo anunciou que até o final do ano vai fazer a licitação da Petroita. Eu só acredito vendo. Sabe por quê? Ano de eleição. Tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Por quê? Eles querem aumento de passagem, mas a frota continua essa porcaria que está aí. Carros velhos, caindo aos pedaços, que quebram toda hora, que não cumprem horário. O número de linhas diminuiu. A frota não está completa no meio da rua. Que temos aí 60%, 70% da frota andando, circulando. Sabe? Então, gente. Sabe? E o que é pior? O que é pior? Não se surpreendam se esse novo reajuste da tarifa, esse novo aumento das passagens acontecer agora já nos primeiros dias de maio, do mês de maio. Não se surpreendam. E não se surpreendam se a passagem não passar para R$ 4,70, R$ 4,90. Não se surpreendam. Olha o que eu estou falando, hein? R$ 4,70, R$ 4,90. Não se surpreendam. Bem, é tanta coisa nessa cidade. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou guru de circo, mas eu vou fazer uma previsão. O passarinho do bico preto
né, veio me avisar. Olha, Dudu, inimigo mortal de Rubens Bom Tempo, até bem pouco tempo atrás, eram inimigos, até bem pouco tempo atrás. Está andando de mãos dadas com Bom Tempo pela Vila Felipe, pelo Tuzete. E o passarinho falou para mim assim, olha, Dudu será o próximo presidente da Câmara. Ingo Rames e Fred Procópio que abram o olho. Dudu está se articulando com o prefeito para ser o próximo presidente da Câmara. Portanto, não se surpreenda se isso acontecer, até porque eu estou falando isso 7 meses antes da eleição. Nós temos aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estou falando 8 meses antes disso acontecer, sem ter bola de cristal. Eu vou pedir agora o último intervalo do nosso programa. Fiquem conosco, apenas 2 minutos e já voltamos. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. UAP, Urologistas Associados de Petrópolis. Uma equipe cuidando de sua saúde urológica há 27 anos com excelência. Contamos com ultrassonografia e outros exames complementares no local. Agendamento de procedimentos, cirurgias convencionais, endoscópicas e videolaparoscópicas. Convênio com todos os planos de saúde e consultas populares. Agende sua consulta pelo telefone 2242-1153. Shopping ABC, Rua Tereza, 1515, primeiro piso, sala 140. A gente sabe que uma separação, por mais amigável que seja, sempre é complicada quando envolve filhos ou pets. E fica ainda mais difícil, principalmente se vai a litígio. Hoje, a gente sabe que muitas pessoas consideram seus animais como parte da família. Então, você que ama seus bichinhos, entende bem o que eu estou dizendo. Afinal, como decidir com quem vai ficar ou quem vai pagar as despesas com veterinário, medicamento e rações? Meu projeto de lei vem justamente para ajudar a selar acordo entre ex-casais, além de proteger os bichinhos de estimação em meio a uma disputa judicial. Esse projeto prevê a guarda compartilhada ou unilateral e ainda de quem são as obrigações com os auxílios da manutenção, que ajudaria bastante a vida de muitos ex-casais, não é? Muito bem, estamos de volta novamente. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora e uma pergunta para o senhor. Algum dos senhores sabe me dizer por onde anda aquele ônibus lilás que atendia vários bairros, os finais de semana estavam em localidades diferentes, com serviços de assistência social, serviços de advogado,
Um atendimento à população, o ônibus Lilás fazia, não se vê mais o ônibus Lilás circular pela cidade. E fica uma dúvida. Por quê? Onde é que está parado esse ônibus? Por que ele não está mais atuando? Será que ele não é mais necessário esses serviços serem levados à população? Segunda pergunta. Aquele ônibus de vídeo monitoramento da Guarda Municipal, onde é que está? O que está fazendo? Por que não está nas ruas? Por que não está trabalhando? Outra dúvida. Parou o serviço? Fiquem de olho vivo também em mais uma situação. Ali na Fazendinha, às margens da BR-040, próxima à Fazenda Inglesa, já foram despejados ali 100 milhões de quilos de detrito, barro, pedra, entulhos. O local já está esgotado. Para onde iremos levar? Se houver uma nova chuva, como é que vai ser? É mais uma coisa que a gente tem que estar de olho. A gente tem que prestar atenção. Mais um último assunto. Sabe aquele famigerado contrato da DESA, 46 milhões, para a contratação de 1.100 pessoas que iriam atuar na Secretaria de Educação? Pois muito bem. O contrato encerrou. O contrato não foi renovado. Foi contratada uma nova empresa chamada Capital Ambiental, uma empresa de Itaperuna, para dar continuidade a esse contrato e recontratar essas pessoas. Bom, ponto primeiro, esse contrato da DESA nunca apareceu no portal da transparência. Não se sabe nada dele. Esse contrato dessa nova empresa Capital Ambiental também não está no portal da transparência. Nada se sabe desse contrato. Aquelas 1.100 pessoas ou 1.200 pessoas que a Condep tinha contratado depois da primeira tragédia para ajudar na limpeza das ruas, onde estão? Porque eu não tenho mais visto aquelas equipes nas ruas. Tinha uma equipe com camisa laranja, outra com camisa azul, outra com camisa verde, as equipes espalhadas fazendo as limpezas. Onde estão essas equipes? O serviço foi liquidado? Parou o serviço? Ainda tem muito lixo para tirar, muito entulho para tirar, muita terra para tirar. As equipes pararam? A pergunta que eu gostaria de algumas respostas. Eu não tenho essas respostas. Mas hoje eu não vou mais cansá-los. Não. Meu programa está chegando próximo ao final, ainda tem 1 ou 2 minutos. Então, eu quero dizer o seguinte. Quero agradecer a paciência, o carinho, a gentileza e a audiência que toda semana a senhora e o senhor têm dado ao nosso programa. Quero me desculpar pelo som do programa da semana passada. Quero dizer que o problema não foi nosso aqui da televisão, era um problema com a nossa retransmissora de sinal, a Tech Cable. Espero que essa semana esteja tudo bem com o nosso programa. Vou saber daqui a pouco, quando terminar o programa, para ver se deu tudo certo. Então eu quero agradecer e mandar um abraço também aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e Pati de Alferes. Caso você tenha perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo no site do Facebook da TVC, TV Correio da Manhã. O programa já vai, quando terminar aqui, já vai estar lá no site, tá? Ou na minha página pessoal no Facebook, página Bernardo Filho, e na página Conversa Entre Petropolitanos. Estamos também no Instagram e no YouTube. Quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor.
TVC, a TV do Correio da Manhã.